Nós estamos back no programa Pro Info, agora o mês por chama nós na 671-3522. Não tem número, está saindo para a pantalla. 671-3522, você chama e você também participar tópico que nós temos. Se não está de acordo com a intervenção holandesa nas centro-estácias. Se você está de acordo com a intervenção holandesa nas centro-estácias, caminho que põe o governo atual é lançado que tem elegido democraticamente, que põe uma banda e assim aqui depois René lugar acaba canta uma eleição nova. E não é isso que uma coisa. Está conversando ayer já luna. Conversar com ele na televisão que o holandês está mais vivo. Que conhece não vai anto ora que o senhor van puerta nota tei que ela decidi viajar de viaje rato bem eu na 30 anto não um sondeio pero quem na puntra é cidadão quando lanta na station son of the soil. Exacto, son of the soil. You the solo. Dizem de estácios aí. Na ponta cena, na ponta net estão com o europeu, estão com a bini nang biba. Então, aí na entra nang conclusão que o governo não mal. Ao que você não corre bom, está que nasce com a coisa. Não procedura não. Não chega a ponto para ele que não. Não. E gente na que não junto com mídia sempre vai lo que demonstrava com certa decisão da robês. Correcto, que quando não traz raportan também de direção. Se o governo está que traz raportan, está ele não está pro o sistema holandês. Correcto. E a mim está põe mais acerca, Francis. No sistema de eleição não está será. Camina gente, nós não tem condição estável para ele participar da eleição. Para sobra, quando corre cada rato na visa, quando no momento que nós temos eleição, candidato que não está vivendo na Kosovo, tem de bom da babi para a Europa, inscrever na mesa que dá como cidadão, tem minha 3 lunas, inscrever na mesa, participar na eleição. Você candidato de luna, sim, aqui não. 3 lunas da Bini. 3 lunas, 4 lunas, esperando. Não está na Kosovo. Não está esperando a voto. Participar na eleição, vota para partido não está visa pro Holanda, então não está influenciando os resultados da eleição. Então, sai back. Dia nós põe com um cidadão para participar da eleição. Mas tem 5 dias aí, viva. Logo mira com a eleição na país que está cambia o resultado da eleição. E me está premiado vai suceder mais coisas nas taxas. So agora aqui, uma vez que não bisa não está 30, não está só também. Para candidato, agora bom, nem 4 milhões de viva nas taxas, Francis. É fácil para 4 mil, 5 mil holandeses aí, não? Influenciar a eleição. Ela passa aqui não. Se não te queremos analisar nossa eleição, onde vota na cai, ando vai de barra nem para todo dia que ela vota. Ando lo vou chegar numa verdade, com o qual me está avisando aqui, é evidente candidato e gente a babinha bom participar nessa eleição acaba vai bem. Me que diz por um coisa bom claro, não como está contra de Holanda, um coisa assim. Me está mais antes nós estávamos pensando muito, nós também mais esportivo, sabe? Esportivo, mas gemeen, não palavra holandês, que não está mais maneira de mais falso, é maneira que a Holanda trata conosco. De como? Vamos explicar bastante de como. Ressal, na Boneiro, no? Tempo que está tem, para tempo passar, agora Plasterk, que está é ministro de assunto não, Plasterk bem Boneiro. Boneriano não assintas papia governo assinta papia com Plasterk riba certo coisa não diferente ponto da tienda esta entregue diferente ponto coisa não com tal robês riba Boneiro para boa direita. Não está cai de Best Island.
ela corre vai. Plaster que tume com nai, mas nada com não. Um ano de boneiro e a mãe, que 6, 7, 1, 3, 5, 22, mineração. A outra mesmo quando você não. E a mãe não se trata. CFT. Pero corrupção tem que Dubai. É possibilidade, corrupção tem bom país atrás. Mi ministro Ken Gesberta, amigo da minha comitim. Chamado um momento chamada. Ministro Ken Gesberta, era da Banco Central, ela vai FIA, mas que bem, 5 milhões, ela vai papel com o Banco Central, o presidente, a senhora Montrose, para 5 milhões, para jumpstart economia com direito para jumpstart, é palavra. Não tem problema com o FIA. Jumpstart economia. Importante está, Francis, que como está bem assim com ele? Se você quer gastar, de um grupo não é, com lei bilhão, quando não funciona, estão com o jack de do governo, a mesma coisa, nada não vai cambiar. Nada não vai cambiar. Logo as chamada boa tarde. De onde está a chamação? Wanata. Wanapa, sim, da Santa Maria. Banda Santa Maria, sim, Wanapa. Hopheads, di kong senhora. Di kong, explica senhora. Explica-me di kong senhora. Di kong está aí só a senhora da querer. A senhora também. A senhora precisa seguir papo conosco. Nós agora não vamos compreender outro, não. Nós estamos uma democracia, então um pilar de democracia é a expressão livre. No momento cidadão, Francis dá a sua opinião, me dá a minha opinião, se dá a minha opinião. Se você está de acordo, pode mais que você, se você está de desacordo, também pode mais que você. Então nós podemos debater, sim, ponto. A senhora me chama e eu treino a chama. Eu vou explicar a senhora um gosto, e eu treino também. Mas bisa, a menina não controlando. Mas me está aí, não? Russell, nós também temos falta. Porque hora que nós sinta que o holandês está negociar, de com nós não por aí, finalmente, é mesmo coisa que a Holanda tem. Não quer é mesmo coisa para a Holanda. Vamos pedir a Holanda mitar glace água. Não? A Holanda ajuda com mitar glace água. De como não põe, queda 10, 20 anos largo sem nenhum cup de água. Nem glace, nem cup de água. Que mais mesmo como não passa nada. Nossa papia com a Holanda riba ajuda. Holanda bem, Kiko. Nenhum de conexões de tempo nada tem fundo de desenvolvimento. Holanda, nada. Tem Holanda quita fundo de desenvolvimento. Agora bem com o CFT. Da CFT mesmo está controlar para não ter, quando nós gasta cega. O homem está contra o oriente. Escuta bom, está volvendo a se trobe, mas que da contra. Nós está dentro reino holandês, que tem 7 territórios. Nós temos democracia, caminha é poder da demanda do povo, e o povo da forma da escolhe o governante. Então, cada rato está sali e política holandesa bisa, você não está sendo bom. Correto. Não está põe controle, senhora. Não está põe CFT, por exemplo. Ora, punta na consi está sendo bom. Já me se é bom, não. Você que não tem sabe? Estamos sentindo a sua autoridade. Lá me vai me também está boleiro aqui, boleiro montare. De que para boleiro? Alô, ela será, não, essa que também será. 671 35 22. Agora bom, me correu essa sentar aqui não. Pois tanto me chama, pois sampo você verá. Portanto, está de acordo conosco. Então, a mim está aceitar. A mim está um democrata, mas a mim está para o princípio não democrático. Sim. Me não está de acordo com algo da sociedade de um país vizinho, então para motivo de fanatismo, para motivo de mal informação, me está sendo uma opinião, riba uma outra democracia que está na peligro. Mas se passa na minha vizinha, pode passar essa caminho também. Claro, não. Compreende-me, Francis? Se o local está passando na São Marta, na esteja, pode passar na coisa. Claro, ela passa, até ela passa 6. De outra maneira. Ela passa 2 eleições em 6 lunas. Que ela passa, ora o governador, a Ben Staten. Você não agora? Então, para responsável pela eleição. A bingo, não. A forma maioria, tampouco não. Vai a eleição. A outra é maioria que não gosta, a onde dizem? A homem está bem como Sr. Martin. Sr. Martin tem orcan. Ora que o primeiro-ministro Sr. Martin Gums avisa que
Quando rato, Holanda di no, mi tin sempre per 400 milioni. Kiko, condicionam, não di no, quando rato, Holanda di saquefe poder. Awo também, chamar um momento, tá? Me quer ser terra corano. Awo, sim, terra corano dentro. Awo também coisa. No? Kasi ka ba? Kasi ka ba? Ako tabi ko, awa kita ainda puntra pa sa tamira, tem no Holanda manda 300 pouco. E manda sempre para os estados. E manda para San Marta, e manda wega rumana. Terra para bandari. Bandari perito bari se uma chela como tara. Sim, danke bawara. Ami se também ponto de casa, não? Me que se também ponto de casa abaixo. Semana passada, Matheus parlamentário de Acerto, para o curso de notícia, então, acho que me pede para chegar para Acerto sobre a gestão, mas eu estava com o ora, uma cama, ora, dessa daqui, que da Anglês de conosco, de Acerto, a gente é coisa no por, sobre a TST, no qual TST ela diz publicamente na notícia, não quer assim o povo mais pobre. Não pode ser assim, para o governo com mais medidas e o povo. Então, ela diz também que o povo não pode suportar. Então, isso aí me diz, os políticos, os parlamentares, não necessariamente do assunto, muito grande, não está se não maneira Haiti. Mas o que se passa, a cabeça, não conhecer o cada mercado com o povo, não cada com o povo. Então, esse é nosso político, nosso político econômico com sabe a boca, a pessoa dessa, sobre essa missão da sociedade, isso aqui, essa vai dar isso boneiro, né? Que essa fica no boneiro, a pessoa de dado. Danke, passa boa tarde. Ok. Francis, para nós, saca fe aire também, pensando que o blog isso, bota anti-Holanda. Sonang, mita de reino, então me que sabe que valor de tá de reino é. Se mita de reino, então me tem certo problema. Claro. Me mesmo pode chegar a ser que reino é atender. Não bisa me mita autônomo, então ora mita base atender me consta de quadro de autonomia. Al final tá saluendo e ban na bisa me como tá sendo bom. Então bem se é bom, mas se é bom junto. Claro. Então que tu vai nos guardar? Então, se verdade é assunto de... Você que está preto? Você que de como bisa hoje que nós temos uma democracia wangala, quebrar, passou nós se vai bisa Holanda que botar governar o país. Uma hora botar autônomo, de 16 milhões de correto. Bom, vai bisa Holanda, a maneira reta a botar dirigir o país mal. Olha, nós não bisa nada. Passou não te sabe apa te sabe algo. Me tem 16 milhões. Correto. Dirigir botin 100 milhões, 4 milhões. Que mande botin da local botin tá como bisami. Assim aqui. Botar tá balo. Pero não, bota bem que wega de me tá intervenir para eleição. Pero ahora de por aqui é política orang que gosta, é política orang. Exato. Awo si na corso agora que nós visa tem grupo que está governando, tem grupo que está pro esse sistema holandês, de acordo, na ganha eleição, se é gosto ou não. Pero bota mira bem-estar também, que tira para mesa o algum dizem. Dizem. Ok, terá agora, dá um pida mais para trazer. Isso fica mais para dizer sobre o que é o povo que na turno local Holanda está assim. Mira como Holanda está já que quer os quatro não pode ter um governo para ter a cometer produção não. Pero todo Holanda se o ministro não está cometer produção que tu pode nada não está ordem cá dengue consolidation. Então no Holanda se por porque mais assim que como tem na mais de alta assim que como que na pessoa que dá primi tá como de matéria não. Ok. Bom, Nando Volvo dice que me tiene também pensa estranho. Me quer respeitar, me quer pensar que me mira. Que é uma situação ideal como que mira agora aqui, Francis? Agora que tem governo de par, man e pen, que aparentemente cita na agrado de
maioria. Lá me respeitar isso aí. Significa que não mesmo tem problema para manejar o país aqui, trazer bem-estar. Correto. Se não dá momento a governação agora aqui, se por ranha não tem aanwijzing sobre atender com o CFT, não também há um espaço financeiro, me tá bisa, Francis. Quita CFD, não? Não. Me tá quita CFD, mas é TI. Não tá bisa, é TI para ter vista para não mais gastar sem. Tem quanto aí? De minha parte, pode ter 100 aí. Pero, pode condição, que está solucionar o problema de não ter 100. Antônio Russell, nós 21 parlamentares não bem sentar na casa. Não. Nós vamos mandar na casa. Tem nada que não chega. E que aceitar a situação atual, caminha a governação atual, tem bendição de política de nada. Não por FIA. Quantas anos FIA? 500 mil? O ministro Caia Esberto vai FIA 500 mil. No Banco Central. Conta mangastei. Dentro Banco Central. Conta mangastei. Está dizendo mais de um corso compartilhar. Conta mangastei. Está com 500 milhões. Em que, em realidade, dentro do retraso social, está solucionando os problemas de ensinança, que a maioria de escolas não está up to date, que para mim não tem problema se política de que põe controle financeiro. Pero o controle financeiro me resulta assim. Que senta chega no problema, senta chega na solução do problema. Claro que não é boa, bem com bono trobe. Completamente bono. Também. Mas antes trobe, tempo antias, então você bem pouco a pouco deve seguir crescer. Então 2019, está volver gorda você aqui. 2019, que está bem aqui, que estou atrás, que estou bem aqui, tem que começar a pagar não paga Holanda back 70% que ela cobre. Você me diz, não der reino, então. Ora, der reino? Ora, para pensar assim lá. Der reino, então. É juice bom. Ora, para ter cair mama com batata. Bobi pode começar mama, me diz, mama diz meio, tá bom assim. Bota querer? Holandês me sabe tanto juice bom para você que sei. Me se paga hospital novo com a filha, uma fiança para 2% até 1% e algo. Mas se o assunto de refineria, que me dá nem conta offshore, placa não offshore. Que não está na cabeça que a mim não, Francis. Nós temos reino, Holanda está fazendo negócio na Venezuela. De com Holanda precisa barato, me está atendendo coisa aqui. Compreende-me? Holanda está fazendo negócio mais forte para atender desse conflito aqui. Que é conflito aqui está? Um conflito de reino ou um conflito de Kosovo? Só tem consulado, tem embaixada holandesa na Venezuela, tá? Claro. E com o valor de Kosovo de estar em reino, não está solucionando. O problema não é diplomático, tá? E com o valor de estar em reino, significa que a Holanda está atendendo assunto externo de Kosovo, senhor Renato, me dá um espaço, vai atender com off, é um que está encarregado na Venezuela já, atendendo, não está querendo chamar. Essa é a minha pergunta, a mim não está contra a Holanda, me quer para a Holanda, dona Kosovo, espaço, o valor de estar em reino, solucionar os problemas junto. Agora, me tinha uma pergunta mais, tirei de Laira. Me não sei aqui que hora que ele aqui está ponto na IPCO, com conferência com o ministro de Reino, mas aqui não está papia. Pero segundo se a mim está sentado no Holanda na mesa, me sinta bem um pouco. Eu tenho que bedein um pouco quanto biste quando ele papel, zwarte poet ando banpe. Sim. E quando me se fecha, me quer sa, me não sa, me só me está sentado nunca der reunião de IPCO de parlamento de ministro não, pero me quer sa com nós ministros na nós mandar na pouco lali. Da conversar já maneira ordem quando sai em público para prensa sabe nunca me nessa já maneira nós temos que começar de cinta na mesa anto chega na certa colaboração anto bampe pode assim não e mesmo um líder também prensa Kosovo mas tem um líder para liderar o país aqui para o país aqui sai fez o problema correto agora aqui me não está tomando nota de um líder caminha está mover em massa. Me não te mire, que está sali defendendo a democracia, papia,
que Holanda maneira líder, mas liderar país. Correcto. Nós chegamos no final, Big Game Lottery. Cara, bom, batalha na tour número na sala tour dia arriba nos Facebook page. Pois não mais está. 7-3-1. 7-3-1 tá em linha para o Big Game, acontecia de Big Game Lottery. Cara, bom, anda na Desavan, série fortuna e também série candela, compra número, serviço tá tremendo. 7-3-1. Você tá na Big Game Lottery, vou comprar. E não olvidar também número de telefone, que pode chamar também para bohir câmara, tá 5-1 28 94 5-1 28 94 Hurbo Câmara ao 664-3936. Essa saiu a pantalla na caia Luiz Sujan, número 4, Bonam. Serviço é tremendo. De Câmara, não dia, mas 2 dias. Nós chegamos ao final. Danke na Turena que siga nós. Amanhã que eu poder nós tem back. De parte de Rosa Joe Machena da Francis Matela, não sei se há outro coisa bom cuidar curva cholang. Hope ko de dia nagi, hope jump and jump up. Yeko, vai pouco amanhã que nós topa back. 5 da tarde. Tudo coisa bom.